Então, galera, vamos lá. Nossa quinta aula. Semana passada a gente falou ali do estudo da probabilidade, da estatística. Agora a gente volta a bater nas ferramentas da qualidade. Dessa vez a gente vai focar bastante em uma única ferramenta, que é o gráfico de controle, tá? Eu já venho falando isso aí desde o começo da disciplina. O gráfico de controle é uma ferramenta que a gente vai dar uma atenção gigantesca ao ponto de que nós teremos 3 aulas tratando só de gráfico de controle. Então, hoje é a primeira e as próximas 2 aulas também serão totalmente focadas em gráficos de controle. A aula de hoje não é complicada, a da semana que vem também não é complicada, já a sétima aula, essa sim, a sétima aula tem um nível de dificuldade um tanto maior do que as outras, tá? Eu diria que a sétima aula é a aula mais complicadinha aqui da nossa disciplina. Mas, enquanto a gente não chega, nós vamos focar na aula 5, que é mais tranquila de lidar. Pessoal, qual que é o título? Controle estatístico do processo por atributos. Vocês já vão entender o que é o controle por atributos, tá? A gente vai ter variáveis e atributos. A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouquinho, ainda na aula de hoje. Pois bem, vamos pegar um caso aqui. Você atua numa empresa que produz folhas de papel A4 e não tem muito parâmetro para controlar, afinal são só folhas, né? Então o que ela vai verificar? A cor, a espessura, que é o caso aqui que a gente está trazendo, a altura dela, o tamanho, né? Pois bem, entre os parâmetros que podem ser controlados, a gente tem a espessura das folhas. E do nada a gente começa a perceber que algumas folhas estão saindo com uma espessura mais fina, a folha está ali muito sensível, né, rasgando com facilidade. E ela está muito mais frágil porque está saindo com uma espessura menor. Como que a gente vai saber se de fato houve alguma falha para essa folha acabar saindo mais fina? Como que a gente vai saber a gravidade dessa falha? Isso é, ok, vamos supor que aconteceu uma falha, mas é grave ou não? Tem que analisar isso, tem que saber o quão grave é. Como a gente vai saber se essa falha é algo recorrente ou é algo pontual, que aconteceu só ali durante alguns minutos e daí voltou ao normal, ou então é uma coisa que acontece ali sempre uma vez por semana, em média? E como que a gente vai analisar mais de um dado de maneira simultânea? Isso é, como que a gente vai analisar os dados da semana passada em comparação com os dessa semana, em comparação com os que vão chegar na semana que vem. Então, galera, para esse tipo de análise, a gente vai considerar o gráfico de controle. Essa é uma ferramenta que é muito boa para a gente ter uma noção ali de como vai acontecendo o andamento em relação ao período de tempo, tá? Junto do histograma, o histograma também é útil para isso, mas a gente vai falar aqui do gráfico de controle, tá? Pessoal, qual que é a vantagem do gráfico de controle? Essa ferramenta, ela já de cara te dá quais são os limites de aceitabilidade. Isso é, ela vai dizer se o que você tem ali, os seus dados, estão dentro do aceitável ou não, se está ali extrapolando o limite daquilo que a gente considera aceitável. Quando eu digo que vai dar de cara, a gente tem que determinar qual que é o limite, tá? Mas, no momento que a gente tiver a ferramenta pronta, entregar para alguém, esse alguém vai conseguir verificar logo de cara e falar: ah, não, está extrapolando o nosso limite. Não, está dentro daquilo que a gente quer. E a outra vantagem é que essa ferramenta vai expor ali dados recentes e vai permitir um comparativo histórico. Isso é, vai trazer os dados recentes e vai trazendo ali dados da semana passada, da outra semana, e assim por diante. A gente consegue ter um comparativo histórico para ter uma indicação se está seguindo um padrão ou não, tá? Quais são os componentes básicos de um gráfico de controle? Essa aqui é a cara de um diagrama de controle, de um gráfico de controle, em sua forma mais simples, tá? Quais são os elementos básicos, os componentes básicos de um diagrama de controle? Pois bem, nós temos aqui a linha média, que é essa linha cinza aqui, que ela dá o valor da média, o valor médio dos nossos dados obtidos, tá? Nós temos o limite inferior de controle, chamado LIC, abreviado, né? Limite inferior de controle nada mais é do que a linha mínima. Se os dados ficarem abaixo da linha mínima, ultrapassarem aqui o limite inferior, então a gente tem um problema.
a gente quer que os dados sempre estejam acima ali do limite inferior de controle. E o mesmo vale para o limite superior de controle, essa linha laranja aqui, o LSC. A gente sempre quer que os dados estejam abaixo do limite superior de controle. Então a gente sempre quer que os dados estejam aqui nessa faixa entre o limite inferior e o limite superior de controle. Além disso, qual que é o último componente? Os dados, que estão representados aqui pela nossa linha amarela, que diferente das demais, não é uma linha reta. Ela vai variando aqui, cada pontinho que eu estou colocando aqui é um conjunto de dados diferente que a gente analisou, ok? Então, pessoal, essa aqui é a estrutura básica de um gráfico de controle. E eu vou explicar para vocês como que a gente interpreta, como que a gente chega nessa estrutura aqui, tá? O preparo do gráfico vai seguir uma série de etapas. E essa série de etapas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? É algo natural. Se você entende a estrutura de um gráfico de controle, a ordem dessas etapas aqui acaba sendo até algo natural de compreender. Primeiramente, a coleta de dados. Mas, Paulo, eu já tenho os dados armazenados ali em computador. Então, ótimo, já aconteceu a coleta de dados. Os dados estão lá, bacana. Segundo, a determinação da média. Aquela reta média, aquela reta cinza que eu mostrei antes ali no nosso gráfico, ela é o próximo item. Então, você vai ter os dados, com base nos dados, você vai calcular a média. Após calcular a média, você vai calcular o desvio padrão dos dados, ok? Então você vai pegar ali os seus dados e vai determinar qual que é o desvio padrão entre todas as observações, todos os dados que você tem. E com base no cálculo do desvio padrão, você vai encontrar os seus limites de controle, tanto o limite superior quanto o limite inferior. Existe uma equação para isso e a gente já vai chegar nela, tá? E por último, plotar tudo isso que a gente fez no nosso gráfico, tá? Então, mostrando aqui um exemplo bem breve de como que é feita a montagem de gráfico de controle em sua forma mais simples, tá? Nós temos vários tipos de gráficos de controle, então é por isso que eu falo em sua forma mais simples. Esse aqui é um gráfico de controle que vai estar em sua estrutura básica. Aqui nós temos a representação automática das etapas 1, 2 e 3. Aqui nós temos um conjunto de 15 dados, então do dado 1 até o dado 15, nós temos essas observações aqui: 40, 41, 49, 47, 33 e assim por diante. O que a gente faz com todos esses dados aqui, esses 15 dados? A gente vai, primeiramente, determinar a média entre eles. Como que determina a média, Paulo? A média nada mais é do que você pegar todos os dados que você tem, somar eles e dividir pela quantidade de dados, ok? Então a gente foi, somou todos esses dados aqui, do 40 até o 39, somou todo mundo. E daí, para determinar a média, a gente dividiu pela quantidade de dados. Quantos dados nós temos? 15. E o resultado dessa conta, a média entre esses dados, que é representado pelo x barra, é igual a 39,8. Depois que a gente determinou a média, a gente calcula o desvio padrão amostral, tá? Por que desvio padrão amostral? Porque existe também o desvio padrão populacional. A gente vai trabalhar majoritariamente com o amostral aqui, tá? A equação para a gente determinar o desvio padrão é essa aqui. E pode ver que ela é um pouquinho chata de usar, tá? Só que tem muitas calculadoras, que nem uma calculadora científica simples, que nem uma Cássio, ela já calcula o desvio padrão quando você coloca um grupo de dados ali armazenado, tá? Então, é importante que vocês tenham aí ciência de como utilizar a calculadora para calcular o desvio padrão de um grupo de dados, tá? Pois bem, a gente tem aqui a média dos dados e o desvio padrão amostral. Já temos aqui os 3 primeiros itens concluídos. A etapa 4, que é para calcular o limite inferior de controle e o limite superior de controle. Qual que é a equação para calcular o limite inferior? Essa aqui, ó. X barra. Essa barra ficou longe aqui, tá, pessoal? Mas a barra é para estar aqui em cima do X, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Essa barra aqui, X barra menos 3 vezes desvio padrão. O X barra é a média, que a gente já encontrou ali de igual a 39,8, né, no slide anterior. S é o desvio padrão, 6,06. Fazendo as contas aqui,
39,8 menos 3 vezes o desvio padrão vai ser igual a 21,61. Para calcular o limite superior de controle, ao invés de você subtrair, a gente tem a subtração aqui para o limite inferior, a gente vai somar para encontrar o limite superior. Ou seja, o cálculo é muito parecido, só muda aqui que ao invés de subtrair, você soma. E o resultado aqui de 39,8 mais 3 vezes 6,06 é 57,98. Então, a gente já tem a média, a gente já tem os limites e os dados, é só plotar no gráfico agora. Então, tá aqui. Nosso limite superior, que foi o quê? 57,98, né? A reta cinza aqui, 57,98, que é o limite superior de controle. A reta que é o limite inferior de controle, que é 20 e quanto? 21,61. A nossa média, que está representada pela linha azul aqui, que é 39,8. E, claro, os nossos dados, nossas observações. Então tá aqui. Primeira observação é igual a quanto? 40? 40. A segunda aqui, 41. A terceira, 48 ou 49, não sei. A terceira aqui, 47. Aqui, 33, 32. Então, são as nossas observações, os dados que a gente tem ali de 2 slides antes, tá? Então, pessoal, essa é a estrutura básica da montagem de um gráfico de controle. Ok? Eu vou fazer outros exemplos com vocês aqui no decorrer da aula, tá? A gente vai discutir vários tipos de gráficos de controle. A gente vai seguir aqui, então, com o nosso estudo dos gráficos de controle, tá? Vou mostrar aqui vários tipos agora para vocês e como que a gente faz a interpretação se o gráfico de controle está legal ou não. Vamos lá. A gente vai ter um processo que vai ser considerado controlado quando respeitar duas condições. Quais são as condições? O que o gráfico tem que fazer para a gente considerar ele adequado? Primeiramente, os dados têm que estar todos dentro dos limites, ou seja, abaixo do limite superior e acima do limite inferior, tem que estar ali no meio, e eles têm que estar distribuídos aleatoriamente ali dentro do gráfico, tá? Por que aleatoriamente? Isso significa que não é para ter nenhuma tendência, isso é, não é para ter todos os dados acima da média ou abaixo da média. É para a gente ter ali alguma variabilidade entre os dados, tá? Quando a gente tem uma variabilidade pequena entre os dados, a gente pode considerar o processo como bem controlado, tá? O que a gente não quer ver num gráfico de controle? Olha só. Primeiramente, o óbvio. A gente não quer um ponto que extrapole o limite. A gente não quer um ponto que fique acima do limite superior, tampouco um que fique abaixo do limite inferior, caso tivesse um aqui embaixo. Então, pessoal, isso aqui, se a gente tiver um ponto fora do controle, acima do limite superior, isso, na prática, a gente costuma relevar, a gente costuma descartar esse ponto, a gente entende que é algo sem trocadilhos, algo pontual, mas que chama atenção. Agora, se a gente começar a perceber que tem vários dados que estão extrapolando o limite superior ou o limite inferior, ou os dois, aí a coisa fica feia e a gente vai ter que verificar, porque está acontecendo algum problema, tá? Então, novamente, se tiver só um aqui, a gente até pode relevar na prática, tá? Na teoria não, mas na prática sim. O que mais que a gente não quer? A gente não quer muitos pontos seguidos de um mesmo lado da média. O mesmo lado da média é acima ou abaixo da média para os pontos seguidos, tá? Quando a gente tem aqui 8 pontos seguidos, a gente indica uma tendência. Esse 8, pessoal, esses 8 pontos seguidos pode variar ali de acordo com a literatura, tá? A gente vai tomar 8 como padrão aqui na nossa disciplina. Então, olha só. A gente tem aqui 8, 9, 10. A gente tem aqui uma série de pontos seguidos que estão todos acima da média. Isso aqui indica um vício do nosso processo em produzir dados que fiquem acima da média, tá? Isso não é legal, isso chama atenção e cabe ser verificado, tá? Se a gente tivesse um pontinho aleatório aqui, por exemplo, esse aqui, abaixo da média, a gente já não teria um vício, tá? Então, qualquer pontinho desse que escapasse para baixo da média, estava ótimo. Mas todos eles estiveram seguidos.
acima da média. E isso tem que ter uma razão. A gente tem que investigar qual que é essa causa que está fazendo com que isso aconteça, tá? A gente também não quer um comportamento tendencioso, em que os nossos pontos vão aqui subindo de maneira contínua, rumo ao infinito e além. A gente tem aqui vários e vários pontos seguidos que estão subindo, tá? Então, isso aqui é outra coisa, pessoal. Por que começou a ter esse aumento repentino no peso das nossas amostras? Por que esse ponto aqui está tão mais baixo do que esse aqui? Será que deixou de vir alguma massa nesse aqui? E essa massa foi se distribuindo aleatoriamente aqui entre os demais pontos e foi fazendo com que houvesse esse efeito bola de neve, em que vai aumentando o peso das suas amostras? Essa é outra situação que também tem que ser investigada. Se a gente tiver uma tendência a aumento muito contínua, né, de vários pontos, então a gente vai ter aqui algo que chama atenção e tem que ser investigado. Outro tipo de comportamento tendencioso. Esse aqui, pessoal, sempre acaba escapando do olhar do pessoal, mas tem que ser analisado também. Ó. A princípio parece tudo bem, mas se a gente olha 2 pontos acima, 1 ponto abaixo, 2 acima, 1 abaixo, 2 acima, 1 abaixo, 2 acima, 1 abaixo. Então, pessoal, isso aqui representa uma espécie de vício em produzir 2 unidades que estejam acima da média, depois uma abaixo. 2 acima, 1 abaixo. 2 acima, 1 abaixo e assim por diante. Isso, novamente, é um comportamento tendencioso que tem que ser analisado, tá? Por que a cada 3 amostras, uma delas, a terceira, vai acabar tendo ali uma massa menor, um peso menor? Isso também tem que ser investigado, tá? Então, tem que ter muita atenção, muito cuidado para pegar essas pequenas nuances na interpretação de um gráfico de controle, ok? Às vezes o erro que a gente encontra ali está disfarçado, está muito discreto. Em especial esse tipo de tendência aqui, de ter 2 dados acima da média e 1 abaixo. E eu não estou falando que a sequência é sempre envolvendo 3 pontos, não, tá? Pode acontecer de você ter, por exemplo, 3 pontos acima, 1 abaixo, 2 acima e 1 abaixo. E ser essa sequência, sabe? Uma sequência que envolve ali 7 pontos em que ocorre um vício de maneira contínua, tá? Então, tem que ter muito cuidado, muita atenção na hora de fazer essa análise. E a gente pode diferenciar os gráficos de controle em 2 categorias, em que cada uma delas vai analisar dados de diferentes tipos, tá? Nós temos os gráficos para atributos, que são o nosso foco de hoje, e o que o gráfico para atributos vai nos dizer? A estrutura vai ser sempre muito similar àquela que a gente viu antes, só que o que vai ser analisado é diferente. No gráfico para atributos, a gente vai tratar somente da quantidade de defeitos. E no gráfico para variáveis, que a gente vai estudar nas próximas 2 semanas, a gente vai tratar de dados expressos em uma unidade de medida. Então, a gente vai ter ali análise do peso, do comprimento, da altura, seja lá do que for. Então, o gráfico para atributos, que é o nosso foco hoje, só vai dizer quantos defeitos tem e se está uma quantidade de defeitos muito acima do adequado. E o de variáveis vai nos indicar qual que é a variação entre as amostras, se uma está muito mais pesada do que a outra, se uma é muito maior do que a outra, e assim por diante. Ok? Então, hoje a gente foca no gráfico para atributos. E que nós temos 4 tipos de gráficos, 4 modalidades dentro do grupo de gráficos para atributos. Os gráficos P, NP, C e U. Ok? Vamos lá então, pessoal. A Karina perguntou aqui. Semana tem por dia, não gosta de frio? Não, Karina, não gosto nem um pouco de frio. Por favor, socorro. Vamos lá, pessoal. Gráfico P, então. O que o gráfico P vai nos indicar? Vai indicar a proporção de defeitos em cada amostra. O que a gente tem que ter claro para a gente começar a analisar aqui? Cada amostra que vai ser analisada tem um número igual de unidades. Pessoal, muita gente está acostumado a pensar que a amostra é algo como, por exemplo, você vai no mercado e tem a amostra grátis, que é só uma unidade. Mas não é o caso, tá? Uma amostra pode conter 40 observações, por exemplo, ou 50, ou 30. Isso pode variar. Cada amostra é um grupo de dados, um grupo de observações.
Então, cada uma das amostras vai ter que ter um número igual de unidades sendo analisadas, tá? Então, a gente pode ter ali 40 unidades dentro de uma mesma amostra. E a gente vai identificar quantas unidades dentro de cada amostra são defeituosas. Então, se tiver ali 20 unidades dentro de uma amostra, pode acontecer que uma amostra tenha ali 5 unidades defeituosas, ou então 7 unidades defeituosas. Isso é algo que vai variar de acordo com cada amostra. Fazendo nosso exemplo aqui, para dar um início, cada uma das amostras que a gente vai analisar aqui, nós temos 15 amostras, cada uma delas com 40 unidades, tá? Aqui na primeira coluna a gente tem só o número da amostra. Esse 1 aqui é só o número da amostra, não tem valor nenhum aqui para a gente fazer um cálculo, é só para dizer que é a amostra de número 1 com as primeiras 40 unidades. Dentro das primeiras 40 unidades, a gente vai ter 11 defeitos. Dentro da segunda amostra, com outras 40 unidades, a gente vai ter 11 defeitos também, por coincidência. Dentro da terceira amostra, com outras 40 unidades, só vai ter um defeito. Então, a gente tem aqui a quantidade de defeitos, quantidade de itens defeituosos para cada uma das nossas amostras, tá? Primeira amostra das 40 unidades, 11 delas têm defeito, e assim por diante, tá? O que a gente faz agora? A gente vai determinar a proporção de defeitos em cada amostra. Então, a proporção P vai ser igual à quantidade de defeitos dividido pelo tamanho de cada uma das amostras. A proporção da primeira amostra, P1, vai ser igual à quantidade de defeitos, quantidade de itens defeituosos na primeira amostra, dividido pelo tamanho da amostra. O tamanho da amostra aqui, que é o N, vai ser igual a 40 para todas as nossas amostras. E a quantidade de itens defeituosos vai variar conforme a nossa amostra. A primeira a gente tem aqui que são 11 defeitos, 11 unidades defeituosas. 11 dividido por 40 é igual a 0,275. O que isso significa? Essa é a proporção de defeitos dentro da nossa primeira amostra, tá? E você tem que fazer esse mesmo cálculo para todas as demais amostras. Então, a gente cria uma terceira coluna aqui com a proporção de defeitos de cada uma das amostras. Na primeira amostra, a gente tem aqui 11. A proporção vai ser 0,275. Para a segunda, vai ser a mesma proporção, já que é a mesma quantidade de itens com defeito. Para a nossa terceira amostra, a gente só tem uma unidade com defeito dentro ali das 40 unidades, a proporção é de 0,025. E assim por diante, tá? Para fazer isso aqui no Excel não é complicado não, pessoal. Se você monta a equação, a fórmula, para a primeira proporção, é só você arrastar para baixo e daí você vai conseguir calcular automaticamente, se você tiver todos os dados aqui nas colunas anteriores, tá? Então, se você vai fazer na mão, isso toma um tempo. Mas se você quer fazer no Excel, por exemplo, daí a proporção de defeitos é um cálculo bem fácil de fazer. Daí a gente vai ter aqui a proporção para cada uma das nossas amostras. Após isso, o que a gente faz? A gente vai determinar a média entre as proporções. A gente vai pegar todos esses valores aqui, todos os valores de P, somar eles e dividir pela quantidade de dados que a gente tem. Nós temos aqui 15 dados, né? 15 valores diferentes de P. A gente vai somar todos eles, soma, e vai dividir por 15 aqui nesse caso. O resultado, então, da nossa média entre as proporções é de 0,215. Esse é o valor de P barra. Quando essa barra aqui em cima é sempre a média, tá, pessoal? P barra é a nossa proporção média. Tendo a proporção média, a gente vai calcular o desvio padrão. O desvio padrão aqui é a letra S, tá? E a equação para calcular o desvio padrão é essa aqui, ó. P barra, que a gente já achou, 0,215, multiplicado por 1 menos P barra, ou seja, 1 menos 0,215, dividido por N. O que é N? N é o tamanho de cada amostra. Quantas unidades tem em cada amostra? Nosso exemplo, 40.
e a gente tira a raiz dessa conta, desse resultado. Então, P barra 0,215 multiplicado por 1 menos 0,215, essa conta aqui vai dar 0,785, um valor multiplicado pelo outro, dividido por 40, tiramos a raiz. O nosso desvio padrão é de 0,065. Então, já temos nossa média, já temos nosso desvio padrão. Tendo a média e o desvio padrão e os dados, é claro que a gente já tem ali atrás, né, na nossa tabelinha, qual que era a próxima fase? Dados, média, desvio padrão, limites. Vamos para os limites. Novamente, esse X aqui, essa barrinha aqui que está em cima do X, tá? Acabou escapando aqui no slide final. Pessoal, então, olha só, como que é feito o cálculo? O limite inferior é igual à média. Esse X barra nada mais é do que o P barra, tá? Que é o 0,215. Menos 3 vezes o desvio padrão. Qual que é o desvio padrão? Acabamos de calcular, 0,065. E para o limite superior, mesma conta, só que ao invés de subtrair, a gente soma. Então, fazendo a conta do limite inferior, 0,215 menos 3 vezes desvio padrão, menos 3 vezes 0,065, limite inferior de controle, 0,02. O limite superior, mesma coisa, só que soma. 0,215 mais 3 vezes desvio padrão, 0,41. Então, está aqui nosso limite inferior e nosso limite superior para o nosso gráfico. Paulo, e se essa conta aqui tivesse dado um valor negativo? Tem como ter uma quantidade negativa de defeitos? Não tem. Nesse caso aqui, se desse um resultado negativo, a gente subiria para zero, tá? Deixaria como zero. Ok? Então, se for um valor contínuo, que nem, por exemplo, a temperatura, naquele caso, a gente pode considerar números negativos. Agora, caso a gente esteja falando de uma medida, de uma quantidade que não pode ser negativa, daí, se der negativo, a gente coloca zero no lugar, tá? Então, pessoal, já temos ali os dados, já temos a média e os dois limites. Jogamos no gráfico. Então, está aqui o nosso gráfico P, em que nós temos P barra, nossa média de 0,215, o nosso limite superior de 0,41, nosso limite superior de quanto? 0,02. E os dados que a gente tem ali da tabela, né? Então, aqui é os dados iguais a P. Então, o primeiro P foi 0,275, o segundo também, 0,275. O terceiro foi 0,025. O quarto foi o quê? 0,375. E assim por diante. Então, pode ver, pessoal, a gente tem todos os pontos variando dentro da nossa média aqui, aliás, dos nossos limites, perdão. Todos os dados estão dentro dos limites e não tem aqui uma tendência viciosa de ficar uma sequência de dados acima ou abaixo da média, tá? Então, a gente considera esse gráfico aqui como adequado. Dá para considerar isso aqui como um processo bacana, ok? Deixando claro, pessoal, eu estou sempre colocando 15 pontos aqui. Na prática, você tem que usar 15 pontos? Pode variar? Você pode variar sim. Eu estou trabalhando com 15 pontos porque se eu colocar ponto demais, vai ficar difícil de enxergar para você, tá? Então é para fim didático mesmo. Mas na prática, eu já vi gente usar gráfico com 50, 60 pontos. Isso é a coisa mais normal do mundo, tá? Então fica tranquilo quanto a isso. Aqui eu estou com 15 só para ajudar a gente a enxergar melhor. Aquele foi o gráfico P. O gráfico NP vai ter uma ideia muito parecida, só que vai tratar de quantidade no lugar das proporções. Então, o gráfico P trata de proporção, o gráfico NP trata de quantidades. A gente vai considerar os mesmos dados do exemplo anterior. Então, voltando aqui, esses dados aqui, tá? A gente vai considerar essa mesma tabela para o nosso gráfico NP. Como que a gente faz o cálculo? A gente vai determinar primeiro a média de defeitos. O que é a média de defeitos? A gente não precisou ir lá e calcular o P. A gente já pegou direto esses valores aqui, ó, da quantidade de defeitos. A gente já pegou tudo isso aqui, somou
e dividiu pela quantidade de amostras. Então, pegou tudo isso aqui, toda essa galera aqui, dividiu por 15. O resultado vai ser 8,6, tá? Como que a gente determina o desvio padrão? Desvio padrão é esse aqui. Para calcular o desvio padrão, neste caso, a equação é a raiz de NP barra, que é o 8,6 aqui, multiplicado por 1 menos P barra. O P barra, a gente calculou ele ali anteriormente, né? Que foi de 0,215. A gente calculou ali o P barra no nosso exemplo do gráfico P. Então, pessoal, entre o gráfico P e o gráfico NP, você tem que calcular o P barra de qualquer jeito, tá? Então, eu prefiro mais o gráfico P do que o NP, e eu já vou explicar o motivo disso. Ou seja, substituindo os dados aqui, a gente encontra aqui 8,6 vezes 0,785, o resultado dessa conta, tira a raiz, o resultado é 2,598. Esse é o desvio padrão. Daí, os limites, a gente encontra com NP barra, que é 8,6, menos 3 vezes o desvio padrão. Ou seja, 8,6 menos 3 vezes nosso desvio padrão, 2,598. Resultado é 0,806. Para o limite superior é a mesma coisa, só que ao invés de subtrair, a gente soma. Então, 8,6 mais 3 vezes 2,598. Resultado, 16,394. Então, esses são os nossos limites inferior e superior. Então, a gente já tem a média, aqui em cima, 8,6. Temos os dois limites. E temos os dados lá daquela tabela lá atrás. A gente joga aqui no gráfico NP, plotando, e a gente encontra esse gráfico aqui. Pode ver. Aqui as observações. 11, 11, aqui é igual a 1. Nosso limite inferior, que foi igual a quanto mesmo? Foi igual a 0,806. Então ficou aqui, nosso limite inferior 0,806. Nosso limite superior, que é 16 nos quebrados, né? 16,394. E a nossa média aqui, a linha azul, 8,6. Legal. Pessoal, eu já vi esse gráfico em algum lugar, tá? Se a gente parar para comparar ele com o gráfico P que a gente fez ali atrás, dá uma olhada. É a mesma coisa. Esse aqui, o gráfico P, tratou da proporção. E o NP tratou das quantidades. Então, falando aqui por mim mesmo, não tem motivo para você fazer o P e o NP. Você pode fazer só um dos dois. E, particularmente, eu acho que o P é mais interessante. Por que eu acho o P mais interessante? Porque se você chegar para o seu chefe e falar, ó, a gente tem aqui 11 defeitos na primeira unidade e 11 na segunda. Legal. E o que isso significa? Isso é muito ou é pouco? Então, se você dá o dado em números absolutos, nem sempre é a coisa mais interessante. Agora, se você chegar e falar, eu encontrei erros aqui, defeitos, em 27,5% das unidades daquele lote. Agora sim, a gente tem uma proporção e a gente sabe se está dando muito problema ou não. Então, eu prefiro sempre trabalhar com proporções do que com números absolutos, ok? É por isso que eu acho que o gráfico P acaba sendo mais interessante, porque ele trata da proporção. Beleza, pessoal? Agora, indo aqui para a etapa final da nossa aula, a gente já falou dos gráficos P e NP. Nos últimos 15 minutos, a gente vai falar dos gráficos C e U, ok? Eles têm aqui uma particularidade diferente dos gráficos P e NP. Qual que é a diferença? Nos gráficos P e NP, a gente analisava a quantidade de unidades com defeito. Para os gráficos C e U, a gente vai calcular a quantidade de defeitos por amostra. A diferença é muito sucinta, mas ela é real e é importante saber que isso existe. No P e NP, vamos supor que a gente tenha ali um lote com aparelhos celulares. Então, a gente tem ali um aparelho celular, tem várias peças, pode ser que acontecer de mais de uma delas ter um defeito. Pode acontecer de dar problema na tela dela e em algum botão, por exemplo. Se a gente estiver falando do gráfico P ou NP, pode ter quantos defeitos você quiser dentro de um mesmo celular.
só vai contar como uma unidade defeituosa. Então, pode ter tela quebrada, a câmera desconfigurada, a coloração pode estar ruim, o botão pode estar quebrado, o volume pode não estar funcionando, tudo no mesmo celular, só conta como um defeito. Agora, se a gente está falando do gráfico CU, em que a gente tem a quantidade de defeitos por amostra, daí aqui a coisa muda de figura. Cada defeito conta. Então, se o nosso celular tiver a câmera com problema, é um defeito. Se esse mesmo celular tiver problema no som, mais um defeito. Se tiver problema na tela quebrada, terceiro defeito. E assim por diante. Então, nos gráficos P e NP, é a quantidade de itens que tem defeito. Nos gráficos C e U, são a quantidade de defeitos, independente de ser na mesma unidade ou não, tá? Espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês. Agora falando do gráfico C. O gráfico C é um dos mais tranquilos da gente montar. Como que a gente faz aqui a análise? Cada uma das amostras, a gente vai ter 25 unidades. Trabalhando novamente com 15 amostras, cada uma delas com 25 unidades. Aqui nós temos a quantidade de defeitos. Então, na nossa primeira amostra, com 25 unidades, a gente vai ter aqui só um defeito, por exemplo. Na segunda amostra, a gente vai ter 3 defeitos. Mas, professor, são 3 defeitos na mesma unidade? São 2 defeitos em uma unidade e uma em outra? Ou é um defeito em 3 unidades diferentes? Tanto faz. O importante é que a gente sabe que tem 3 defeitos dentro das 25 unidades, tá? Pode acontecer de ser os 3 defeitos da mesma unidade. Acontece. Então, isso vai acontecer para todas as nossas amostras, tá? Cada uma delas vai ter pelo menos um defeito. Isso aqui tem 12, então tem 12 defeitos, pode ser 12 unidades com um defeito cada, pode ser uma unidade com 12 defeitos, tá? Então, você tem que ter isso em mente, que existe essa diferença. Temos aqui, então, 15 amostras com suas quantidades de defeitos. A gente vai calcular a média de defeitos por amostra. O que é isso? Nada mais é do que pegar esses dados aqui, essas 15 observações, e tirar a média, que vai ser de 5,8. Então está aqui a nossa média, nosso valor médio para o valor de C, 5,80. O desvio padrão vai ser igual a raiz de C, ou seja, a raiz de 5,80, que é igual a 2,41. Esse desvio padrão aqui foi bem fácil de calcular, né? E daí a gente vai calcular os limites agora. O limite inferior de controle vai ser igual a C, a nossa média, né? Menos 3 vezes nosso desvio padrão. Pode ver que a equação está seguindo um padrão aqui. É sempre a média mais ou menos 3 vezes o seu desvio padrão. O limite inferior é menos. 5,80 menos 3 vezes o desvio padrão de 2,41. O limite inferior acaba sendo aqui de 1,43. Menos 1,43, né? Só que esse número aqui é negativo. Não tem como a gente ter uma quantidade negativa de defeitos. Então, isso aqui acaba virando zero. Para o limite superior, 5,80 mais 3 vezes o desvio padrão. 5,80 mais 3 vezes o desvio padrão, 13,03. Ok? Então, está aqui nossos limites inferior e superior de controle. Está aqui a nossa média. E nós já temos os dados aqui dessa tabela. Só jogar no gráfico. Está aqui, então, nosso limite inferior, 0. A linha laranja aqui embaixo. Nosso limite superior, 13,8, né? É isso? 13,03. 13,03. Nossa linha azul, 5,8, que é a nossa média. E os nossos dados. 1, aqui é 3, aqui vai estar no 6, aqui vai estar 1 de novo, aqui vai estar no 7, aqui vai estar no 10. E a gente tem um ponto aqui que ultrapassou o limite, pessoal. Esse ponto aqui, ele chama a nossa atenção e é um ponto com o qual a gente tem que ter cuidado, tá? A gente tem aqui quantas unidades defeituosas? Nós temos aqui 14, né? Na nossa observação 8. Isso aqui está defeituoso e a gente tem que analisar esse caso aqui, tá, pessoal? Vai estar extrapolando o limite.
Pode ser que a gente tenha que descartar esse ponto, caso a gente perceba que só ele fugiu do controle, que seria esse caso aqui, ou se a gente perceber que está extrapolando demais, tem muitos pontos extrapolando os limites, aí a coisa muda de figura. Então daí a gente tem que reavaliar o processo, se a gente perceber que o limite está sendo extrapolado com frequência. E para o gráfico U, nosso último gráfico de hoje, o gráfico U ele é muito específico. A gente vai usar só em caso que tiver subamostra envolvida. O que é subamostra envolvida? Sabe quando você vai no supermercado e tem aqueles pacotes ali que tem 6 sabonetes? Que é o que eu sempre compro, inclusive, né? Porque já tô aqui, já tem um monte de sabonete, tá mais barato comprar um pacotão, então vai isso aqui mesmo, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente vai ter um pacote com várias subamostras, ok? É esse tipo de análise que a gente tem que aplicar aqui o gráfico U. Qual que é o exemplo que a gente vai usar? A gente vai ter packs que contém 5 pacotes de biscoitos. Sabe quando você vai no mercado ali, tem aquele pacote plástico que tem várias embalagens de biscoito, vários pacotes de biscoito dentro? É esse tipo de caso, tá? A amostra é o pack. Cadê a caneta? Tá aqui. A amostra é o pack. A subamostra são os pacotes de biscoito que estão dentro do pack. Vamos ver esse caso aqui, vamos analisar. A gente vai ter 8 caixas que contém 300 pacotes, 300 packs, em que cada uma delas está separada em 5 grupos de 60 pacotes cada. Então, olha só. Qual que é a nossa amostra? O que é cada uma das amostras? A gente vai ter aqui 8 caixas. Então, nossa amostra, cada amostra é uma caixa. Amostra 1, amostra 2, até a nossa 8ª caixa, amostra 8. Qual que é a nossa subamostra? Nossa subamostra, cada grupo aqui, cada um desses grupos de 60 pacotes é uma subamostra. Então, cada grupo que está dentro de cada caixa vai ter uma subamostra. Então, na primeira subamostra da primeira caixa, no primeiro grupo da primeira caixa, a gente vai ter 60 pacotes, e dentro desses 60 pacotes a gente vai encontrar 10 defeitos. No segundo grupo, dentro da primeira caixa, a gente vai encontrar 5 defeitos dentro dos 60 pacotes que estão aqui, nessa subamostra. Na terceira subamostra, ou seja, o terceiro grupo dentro da primeira caixa, nos 60 pacotes, a gente encontrou 9 defeitos. No quarto grupo da primeira caixa, 7 defeitos. Dentro dos 60 pacotes, né? E dentro do nosso quinto grupo, 5 defeitos dentro dos 60 pacotes. Ok? Então, essa é a análise da nossa primeira caixa. Você tem que fazer essa mesma análise para cada uma das caixas, cada uma das subamostras. Então, a quantidade de defeitos, o que a gente faz com esses dados aqui? A gente tira a média, 7,2. E esse valor de U aqui é a média da quantidade de defeitos dentro de cada uma das amostras, tá? Então, o U da nossa amostra 1 é 7,2. Para a nossa segunda amostra, nossa segunda caixa, a gente vai ter esses 5 dados aqui. A média deles é 5,4. O U da segunda caixa é 5,4. Da terceira caixa, mais esses 5 dados aqui, essas 5 observações. Então, nós temos 12, a média é igual a 12 defeitos dentro da nossa amostra, da nossa terceira amostra. E assim por diante para cada uma das nossas amostras, tá? Então, beleza, temos aqui 8 valores de U. O que a gente vai fazer? U vai ser o número médio de defeitos em cada amostra, e N é o número de unidades dentro de cada subamostra. Qual que é a média total dos defeitos? É só pegar todos os valores de U e somar, e tirar a média. Ali o resultado foi de 6,75. E esse é o nosso valor médio para U. U barra, tá? Pegou todos os valores de U e tirou a média. Para calcular o desvio padrão, S é igual a raiz do U médio, que é 6,75, dividido pela quantidade de unidades em cada subamostra.
Nós temos o quê? 60 pacotes dentro de cada uma das subamostras. Então, cada grupo aqui é uma subamostra. Nós temos 60 pacotes dentro de cada uma das subamostras. Então, nosso N aqui é igual a 60. Ok? Então, por isso que é importante ter toda aquela gama de informações. Você deve ter pensado que o 60 aqui não significava muita coisa, mas o 60 é utilizado para calcular o desvio padrão. Tá? Então, desvio padrão vai ser igual a raiz de U barra 6,75 dividido por 60. Cujo resultado do desvio padrão 0,335. Ok? E para calcular o limite, adivinha? Limite inferior é igual a U barra, nossa média, 6,75, menos 3 vezes desvio padrão de 0,335. O limite superior, U barra, mais 3 vezes desvio padrão. 6,75 menos 3 vezes 0,335, resultado 5,745. O limite superior vai ser 6,75 mais 3 vezes 0,335. Resultado 7,755. Já temos a média de 6,75, já temos os limites inferior e superior de controle. Além dos dados que a gente tem ali atrás, né? Para cada uma das nossas amostras, tá? Qual que é o dado que vai no gráfico? O dado que vai no gráfico é o U, beleza? Jogando aqui então os dados. Nossa média aqui foi 6,8, né? 6,8? 6,75. 6,8, arredondando. Nosso limite inferior foi de 5,745 e nosso limite superior de 7,755. E aqui os nossos valores de U, que foi aqui 7,2 mais ou menos, aqui foi 5,5 mais ou menos, nosso terceiro que foi de 9,1 mais ou menos, alguma coisa assim, nosso quarto valor que foi 7, nosso quinto valor que foi 7 também. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui? Nós temos 2 pontos abaixo do limite inferior e 1 ponto acima do limite inferior. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós temos 8 pontos e desses 8, 3 estão fora do limite. Isso é desagradável. Então, esse seria um processo que eu recomendaria que fosse revisto, tá? Porque aqui tem uma proporção muito alta de pontos que foge do nosso limite, ok? Então, pessoal, isso aqui é o que eu tinha para trazer hoje para vocês em relação aos gráficos de controle. Só que, qual que é a limitação deles? O gráfico para atributos que a gente analisou hoje, eles até são úteis, mas só vai analisar a quantidade dos defeitos. Só que a gente não consegue entender através deles qual que é o tamanho do defeito. A gente sabe que teve uma falha, mas é uma falha grande ou uma falha pequena? O quanto variou em relação àquilo que a gente tinha que chegar. Então, o gráfico de atributos não vai conseguir dizer isso para a gente, mas o tamanho dos defeitos vai ser trazido com os gráficos da semana que vem, que são os gráficos para controle de variáveis. Ok? Então, pessoal, deu aqui nosso horário, a gente vai encerrar aqui a nossa aula e desejo a vocês uma ótima semana, tá? Não esqueçam de focar ali nas atividades de estudo, na semana de conhecimentos gerais, o caso está encerrando, e a gente se vê na nossa próxima aula, tá, pessoal? Espero que vocês estejam aqui. A próxima aula vai ser bem importante, até porque a aula que vem vai ter assunto que pode ser utilizado ali na atividade mapa, tá? Então, bastante atenção na aula que a gente vai ter na semana que vem. Um abraço e boa semana. Até mais.